Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te ilumine neste sábado. Que o Senhor faça resplandecer as bênçãos dele sobre a sua vida. Eu me chamo Jeremias Lopes. É um prazer receber você aqui no canal Reino Simples de Deus. Nós vamos passar por mais um momento de oração e de reflexão da palavra de Deus. Hoje, sábado, nós vamos estar falando sobre a aflição. É o nosso momento de oração pelos aflitos, de entender o que a palavra de Deus fala sobre a aflição, né? Toda a humanidade, todos, sem exceção, desde o pequeno ao maior, tem isto na sua vida que é a aflição. É um momento, né, de dificuldade, um momento de tensão. Às vezes se manifesta na vida da pessoa um problema familiar, às vezes se manifesta na pessoa, na vida da pessoa um problema na saúde. Enfim, a aflição ela chega para todas as pessoas, todas as classes ela chega. E é o momento então de orarmos uns pelos outros para que o Senhor Deus venha confortar, ajudar e fortalecer e que possamos então entender. Amém? Antes de eu aqui fazer a leitura do texto sagrado que o Senhor me colocou no coração, eu quero aqui lembrar a você que é inscrito do canal que amanhã, domingo, meio-dia, nós vamos estar lançando o nosso livreto em PDF gratuito para todas as pessoas aqui do canal, tá bom? Vai sair um vídeo, neste vídeo vai estar falando então sobre o livro, né, o livreto, e ele vai estar disponível para você fazer o download na descrição dele, tá bom? Gratuito, um tema maravilhoso que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu pude então escrevê-lo, tá bom? Com bastante simplicidade, mas escrevemos para o seu entendimento ser ampliado sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. O tema do livreto é Em Defesa do Espírito Santo. É um livreto porque ele contém poucas páginas, tá bom? Ele contém 14, a média dele é de 14 páginas e você então pode receber a palavra de Deus enquanto você estuda este tema. Em Defesa do Espírito Santo, domingo, meio-dia, vai ser lançado e você pode baixar gratuitamente no vídeo, tá bom? A palavra de Deus para esta manhã de sábado está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19. Veja só o que está escrito. 1 Pedro 2,19. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, aflições, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeres pecados e sois por isso esbofeteados, sofrei com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Pedro está falando que existe algo que agrada a Deus. O que agrada? Quando o crente, o cristão, ele suporta um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de tribulação. Quantas tribulações vêm na vida das pessoas de forma injusta, por causa de um governo, por causa de uma situação, por causa de um problema familiar de algum parente próximo, acontece. E então o Senhor Deus está falando através do apóstolo Pedro que existe então este agrado de Deus para com as pessoas que suportam as aflições injustas, as aflições, as tribulações, as tempestades provocadas por homens.
ok? E ele então vai dizer assim, o versículo 21, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu, ou seja, sofreu as aflições por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Então existe aflição que vem na nossa vida, que é consequências de outras pessoas. Existem aflições na nossa vida que é consequência de uma outra pessoa provocou isso, o ser humano provocou isso, né? Chega o desemprego, chega um problema na família, chega um problema financeiro, uma consequência de pessoa para pessoa. E então ele vai dizer que Cristo, ele padeceu estas injustiças, esses momentos de aflição, o Senhor Jesus também passou. Então ele vai dizer que isto ele fez de exemplo, para que sigais as suas pisadas, ou seja, da mesma forma que ele passou as aflições, é um exemplo para nós também passarmos. Então ele diz aqui, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, quando o Senhor Jesus estava em aflição, que as pessoas apertavam ele não ameaçava ninguém. Ele não dizia palavras torpes para ninguém, ele não xingava ninguém, ele não colocava um sentimento iracundo para com as pessoas, não. O Senhor Jesus, ele resistia de forma paciente, e isto é agradável a Deus. Então o Senhor Jesus, ele passou por isso. Eu posso estar falando com pessoas que estão passando por aflições, que são consequências de atos de outras pessoas. Uma pessoa te caluniou, uma pessoa difamou o seu nome, uma pessoa fez algo para você, uma pessoa puxou o seu tapete no ambiente de trabalho, a pessoa fez isso, aquilo. Entenda que isso é aflição. E o Senhor Jesus passou por isso, mas não houve engano na sua boca, ou seja, ele não falou o que não devia, ele não brigou de forma verbal com as pessoas, lançando palavras de ódio, de briga, de contenda. Ele não fez isso. Então entenda que da mesma forma que Jesus fez, siga as pisadas de Jesus, suporte pacientemente esse problema familiar, suporte pacientemente esse problema emocional, esse problema financeiro, esse problema profissional, suporte. Deus vai te dar a força para você suportar estas coisas. E então ele vai dizer aqui, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éramos desgairrados, né? Éramos como ovelhas perdidas, mas agora temos um pastor e bispo da nossa alma. Então o Senhor Jesus, ele fez isto, ele plantou a paciência e ele colheu. Agora o Senhor Jesus é o sumo pastor, diz a palavra de Deus. Então nessa reflexão de sábado, entenda que a aflição ela existe e ela pode vir acerca de pessoas, ela pode vir por causa de pessoas, não só por uma questão da sociedade, mas por alguém que é próximo de nós. Alguém que é próximo de nós pode trazer uma aflição, mas entenda que o Senhor Jesus, ele passou por isso, ele suportou isto e ele então deu o exemplo para nós.
fazermos da mesma forma. Então não xingue, não maltrate, não fale nada, não brigue, não tente resolver nada disso. Suporte pacientemente, porque isso é agradável a Deus. Nós que passamos por aflição, nós lutamos de joelhos e não com as palavras. Nós lutamos de joelhos em oração e não na força do nosso braço, muito menos na força do ódio, tá bom? Agora nós vamos orar para que Deus possa te dar esta paciência, para que Deus possa te dar esta força para você então vencer esta aflição. No momento que você estiver mais enraivado, lembre-se, não vai mudar nada você fazer um ato de ira. Pelo contrário, você vai pecar. Então suporte, aguente. Deus está na causa, tudo vai dar certo, as coisas vão encaixar e o nome de Deus vai ser glorificado. Vamos orar para que Deus possa abençoar a sua mente e você então possa vencer os momentos de aflição na sua vida. Se você pode, coloque a mão na sua cabeça ou no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esta vida que passa por uma aflição no casamento, uma aflição no trabalho, uma aflição na vida sentimental, uma aflição na vida espiritual. Senhor, Tu conheces as aflições que estão afligindo estas pessoas. Pai querido, no nome de Jesus, dê, Senhor Deus, força agora. Dê, Senhor Deus, a graça agora. Dê, Senhor Deus, a paz agora. Dê, Senhor Deus, a tranquilidade agora, meu Pai, para que esta vida possa suportar pacientemente as aflições, as dificuldades, as intempéries, os momentos de dificuldade, Senhor. Ó Deus, esta vida que está com a mão na cabeça, esta vida que está com a mão no coração, ó Senhor Deus, cubra ela com o teu sangue, com a tua graça, fortalecendo agora, em o nome de Jesus, ó Deus eterno, as abençoe, meu Pai, fortalecendo, desde a planta do pé ao alto da cabeça, fortalecendo, Senhor Deus, o emocional, fortalecendo o espiritual, fortalecendo esta vida por completo. Ó Espírito Santo, dê a força para esta vida suportar as aflições, o peso, a dificuldade, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Respire fundo, o Senhor é contigo, tudo dará certo, aguente firme, o nome de Deus vai ser glorificado, Ele vai entrar na sua causa, no momento certo, na hora certa, e você ainda vai dar o testemunho aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.